Fala galera, beleza? Professor Everton Torres na área para mais uma aula de ciências. Nessa aula, discutiremos um pouco acerca de algumas condições que afetam diretamente a saúde dos órgãos que compreendem o sistema digestório. A gente sabe que além de algumas patologias que vão eventualmente desenvolver-se, promovendo alterações de funcionamento desses órgãos, algumas doenças também podem se desenvolver ao longo da nossa vida. Seja ela mediante alguma proliferação de micro-organismos, afetando assim a saúde desses órgãos, ou até mesmo nosso comportamento, mediante a forma como a gente se alimenta e etc. Então eu elenquei aqui para vocês algumas das doenças que acometem mais pacientes, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Primeira doença, a cirrose hepática. A cirrose hepática está associada a lesões no fígado. Lesões essas que são provocadas geralmente pela ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, né? O álcool ele vai agredir gradativamente os nossos órgãos, em especial o fígado, e é geralmente uma doença que pode se agravar em função da continuidade desse comportamento, dessa ingestão excessiva de álcool, e que pode levar o paciente a óbito se não tratada corretamente. A hepatite viral A, B e C é também uma doença que vai afetar o fígado, tá certo? E em relação a ao desenvolvimento dessas doenças, a gente observa que, como o próprio nome já diz, vai ser causada por vírus. Uma variedade imensa de vírus podem afetar esse órgão, e a forma como a doença vai se desenvolver pode variar em função dos tipos de hepatite. Na hepatite A, por exemplo, essa doença geralmente ocorre quando a pessoa faz a ingestão de bebidas, né, no caso de água, ou até mesmo a comida, estando essas contaminadas. Já a hepatite B e C, ela está associada a fluidos corporais, como por exemplo o sangue contaminado. A gastrite ela vai consistir em uma inflamação no estômago, certo? Então a gastrite ela é uma doença que se desenvolve promovendo, por exemplo, dores abdominais, vômitos, enjoos constantes, a pessoa passa a desenvolver febre muito alta, enfim, todo o sistema digestório vai ser afetado, e inclusive uma das condições que são mais presentes junto ao paciente são fortes dores abdominais. A gastrite ela também precisa ser tratada e ser observada com muita atenção. A úlcera vai consistir no desenvolvimento de feridas na parede do fígado, certo? E essas feridas, tanto na parede do fígado como também no duodeno, elas precisam ser tratadas por um especialista, né? Elas precisam ser acompanhadas e precisam ser medicadas corretamente para que a mesma venha a promover assim a cura do paciente e evitar que outras doenças mais graves, como por exemplo o câncer, seja acometido. Tanto a gastrite como a úlcera, ela vai consistir, de certo modo, além de dores abdominais, né, e todos esses outros sintomas que já foi anteriormente mencionados, são doenças que geralmente estão associadas ao uso prolongado de medicamentos. Então, algumas pessoas que fazem o uso de medicamentos sem prescrição médica colocam em risco não somente a saúde desses órgãos, mas de todo o organismo. Os cálculos biliares é uma doença que também é chamada de pedras na vesícula biliar, que consiste em uma espécie de cristalização das substâncias que formam a bile, né, que é um líquido que vai ter uma função aí diretamente ligada à digestão do alimento. Então, esses cálculos biliares, geralmente, eles promovem a obstrução, né, das vias biliares e acabam causando muitas dores junto ao paciente que teve essa doença desenvolvida em seu organismo. Então, tá aí as principais doenças que vão afetar o sistema digestório. E aí nós temos alguns distúrbios, né, que são tratados como distúrbio porque tem também uma questão psicológica vinculada a eles. No caso, os principais, a anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Percebam que quando a pessoa passa a ter uma visão distorcida
né, da sua forma física, do seu corpo. Logo, o psicológico da pessoa já está afetado por essa condição e aí ela precisa geralmente ser tratada não somente por um gastroenterologista, mas também por um nutricionista que vai promover todo um processo de reeducação alimentar e também um psicólogo, considerando que a mente da pessoa já está também passando por algumas condições, né, que promoveu, assim, de certo modo, um tipo de pensamento diversificado e errôneo com relação à sua forma física. A anorexia, ela consiste em a pessoa ter essa visão distorcida, né? E geralmente ela vai apresentar um peso muito abaixo do que deveria. Logo, a pessoa, ao se olhar no espelho, vai se achar acima do peso. É como se ela achasse que está engordando, quando na verdade está emagrecendo, devido a vamos dizer assim, uma recusa de se alimentar, né, devido a uma dieta muito forte que possa eventualmente afetar muito a saúde da pessoa. Isso é muito perigoso porque provoca casos de desnutrições muito graves, muito sérios, e a pessoa precisa ser tratada por N especialistas. A bulimia, ela é bem parecida com a anorexia, né, considerando que a pessoa vai estar, de certo modo, perdendo gradativamente a sua massa corporal. Só que a bulimia, ela tem um fator agravante, que é o fato de a pessoa geralmente induzir a retirada do alimento do seu corpo. Então a pessoa ela vai se alimentar obsessivamente, compulsivamente, e em seguida ela vai buscar alternativas, né, formas diferenciadas de eliminar, de expulsar esse alimento do seu corpo. Seja através do vômito induzido, como também o uso de laxantes. A compulsão alimentar, ela já é mais próxima da bulimia do que da anorexia, né? Porque a compulsão alimentar, a pessoa vai se alimentar exageradamente, né? Só que aí, diferentemente da bulimia, a pessoa ela não induz ao vômito, né? Ela não provoca, por exemplo, vamos dizer assim, a retirada desse alimento que ela ingeriu. A compulsão alimentar, ela tem como, por exemplo, agravamento a obesidade. Né? Então, tanto a obesidade como o aumento das taxas de colesterol, enfim, porque ela vai se alimentar compulsivamente, excessivamente, e não vai buscar uma alternativa de se tratar da doença, porque o psicológico dela vai evitar que ela tenha um certo raciocínio ligado à realidade de do seu comportamento. Então, essas doenças elas são perigosas, elas precisam ser tratadas e elas, infelizmente, são causadoras de muitos óbitos no Brasil e em todo o mundo, tá certo? Então, fica a dica para que a gente se alimente direitinho, procure, vez ou outra, um nutricionista para que seja promovido um processo de readequação alimentar, né? de que nós possamos nos alimentar, fazer uma retirada de alimentos com conservantes, de alimentos que são pobres em nutrientes, por alimentos naturais e que possam trazer mais saúde ao nosso corpo, tá certo? Então, esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.